seus olhos e vamos juntos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, porque nessa noite sentimos a Tua presença em nosso meio. Estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para render, Senhor Deus, louvores ao Teu santo e bendito nome. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor morreu na cruz do Calvário em nosso favor. Obrigado, Senhor Deus, porque sentimos a Tua presença em nosso meio. E agora Te pedimos que o Teu santo e amado Espírito permaneça em nosso meio. Ao abrirmos a Tua palavra, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Que alegria estarmos na casa de Deus, de poder ver a igreja de Deus bonita. Sabe por quê? Porque você está aqui hoje, porque você veio à casa de Deus. Temos aqui as nossas irmãs do projeto Eu Sou Mensageira. E que alegria poder ver esse exército de mulheres para a pregação do Evangelho, para a pregação da Palavra de Deus para todas as pessoas. Eu queria, neste momento, convidar você, se você trouxe a sua Bíblia, abrir comigo a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Esse é um texto muito conhecido por todos, muito conhecido. Mateus, capítulo 28, do verso 19 ao verso 20. Nós temos aqui a grande comissão que Deus conferiu à sua igreja, ao povo de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19 ao verso 20. Diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós temos aqui a grande comissão que Jesus deu à sua igreja. Nós deveríamos sair, ir em direção às pessoas, e deveríamos agora então fazer discípulos de todas as nações. E às vezes algumas pessoas escutam, a palavra discípulo e elas se perguntam, mas o que é um discípulo? Um discípulo, ele é um imitador, um seguidor. Todos nós somos discípulos de Cristo. Nós buscamos diariamente imitar Jesus Cristo. Então, todas as vezes que você ouve a palavra discípulo ou a palavra discipulado, entenda o seguinte: discípulo é aquele que imita, e discipulado, ele é o quê? O processo, O processo de imitação. Então, todo cristão, ele busca imitar Jesus. Ele busca viver em conformidade com a vontade de Deus. Então, nós devemos, como cristãos, sair até as pessoas, nós devemos ir até as pessoas e devemos fazer discípulos. Então, como é que nós fazemos discípulos? Nós devemos ensinar as pessoas a respeito da salvação em Cristo Jesus. E como é que nós ensinamos as pessoas? Nós ensinamos de algumas formas. Primeiro, nós ensinamos através da questão teórica, passamos a teoria, o conhecimento cognitivo, e também ensinamos através da prática. E a lição que geralmente fica mais gravada na nossa mente é aquela lição que nós praticamos. Então, todos os dias, quando nós buscamos viver em conformidade com a vontade de Deus, nós estamos, de alguma forma, nos tornando cada vez mais discípulos de Jesus. E as pessoas, elas nos observam, e ao nos observar, elas aprendem conosco através da parte teórica, mas também a partir da nossa vida, do nosso exemplo. Então, nós colocamos as pessoas ao nosso lado e dizemos, olha, vamos juntos na nossa caminhada com Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que nós deveríamos fazer discípulos, obrigado, Cris, e deveríamos o quê? Batizar as pessoas.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando as pessoas a guardar todas as coisas. E aqui nós temos alguns aspectos importantes para a nossa reflexão de hoje. Veja bem, o batismo, ele não é uma opção para quem quer se salvar. Ele é uma condição. De acordo com Marcos capítulo 16, verso 16, todo aquele que crer e for batizado, ele será salvo. Então, o batismo, ele é a porta de entrada para o reino de Deus. Quando eu estudo a Bíblia, quando eu estudo a palavra de Deus, eu agora tenho diante de mim a seguinte situação: eu entendi, eu aceitei, e agora eu vou colocar em prática na minha vida. Mas existem pessoas que estudam, entendem, aceitam, mas não colocam em prática na vida. Então, quando eu conheço a verdade a respeito da palavra de Deus, eu preciso tomar uma decisão. E qual é a decisão que eu preciso tomar? De pôr em prática tudo aquilo que eu aprendi das Sagradas Escrituras. Porque senão não vai passar de mero conhecimento. Eu vou conhecer a respeito das doutrinas, eu vou conhecer a respeito de Deus, mas isso não vai ter o quê? Efeito nenhum na minha vida. Logicamente, nós não somos perfeitos, temos falhas, temos erros, mas quando nós aprendemos a respeito de Deus, nós devemos colocar em prática na nossa vida. E qual é a primeira lição? Na verdade, a primeira atitude que nós temos que ter a partir do momento que nós estudamos, aceitamos e queremos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Nós precisamos tomar a decisão de ser batizados. Mas aí entram alguns aspectos, porque algumas pessoas dizem assim: olha, mas eu já fui batizado, e se eu já fui batizado, eu não preciso me batizar mais. Outros ainda pensam assim: olha, Jesus ele foi batizado aonde? No Rio? No Rio Jordão. Se ele foi batizado no Rio Jordão, esse negócio de batizar no tanque batismal não é de Jesus. Então eu não quero batizar no tanque, eu quero batizar no rio. Bom, vamos lá. Alguns aspectos importantes. Quando as pessoas dizem assim: olha, eu já fui batizado, eu já me batizei na igreja e por esse motivo eu não preciso mais me batizar. Nós precisamos entender alguns pontos importantes. O primeiro deles, o que é o batismo? Certo? O batismo, ele significa o sepultamento, a morte para esta vida, o sepultamento juntamente com Cristo e a ressurreição com Cristo para uma nova vida. Então veja bem, se você em um determinado momento da sua vida estudou a Bíblia, mas não aceitou completamente a palavra de Deus, você não aceitou completamente o que diz a Bíblia, porque você não sabia, você não conhecia, e agora você estudou as Sagradas Escrituras, e você entendeu, aceitou algo que você até então não sabia, algo que era escuro para você. Eu pergunto, quando se batizou, quando a gente se batiza, o que a gente está fazendo? É um ato simbólico. Você não conhecia uma parte da mensagem, você conhecia apenas um pedaço. Quer dizer que o seu batismo não foi válido? Não, seu batismo foi válido. E por que você precisa e deve se batizar novamente? Porque você não conhecia as verdades que hoje você conhece. Você precisa se batizar novamente, porque você não demonstrou publicamente que aceita as verdades que você até então não conhecia. Então, o batismo, ele é um ato público
ele demonstra não somente para Deus, mas ele demonstra também para todas as pessoas a respeito da sua decisão. Deixa eu dar um exemplo aqui para ficar bem mais claro. Vamos supor que um dia você se batizou em uma determinada igreja, numa determinada religião, de acordo com aquilo que você conhecia, de acordo com aquilo que você sabia. Só que você começou a estudar a Bíblia. Você não sabia que o sábado era o dia do Senhor. Você tinha na sua mente que o domingo era o dia de guarda e você se batizou guardando o domingo. As pessoas que te conhecem, elas logicamente conhecem você porque você frequenta tal igreja, porque você guarda o domingo, mas agora você estudou a palavra de Deus. Você conheceu a respeito da verdade sobre o sábado. Você entendeu, você aceitou e você agora quer colocar em prática. O que é que vai acontecer na sua vida? Você precisa mostrar publicamente. E como é que você mostra publicamente? Entregando a sua vida a Jesus através do batismo. Aceitando as verdades que até então você não conhecia, você não aceitava. Ele não está falando a respeito da quantidade de batismo. Ele está falando a respeito da unidade. O que é a unidade? Quando a Bíblia diz há um só Deus, a Bíblia está dizendo o seguinte: quem é esse Deus? É o Criador dos céus, da terra, do mar e de todas as coisas que neles há. A Bíblia está dizendo que não existe outros deuses, a não ser o Deus verdadeiro. Quando a Bíblia diz há um só batismo, ela não está dizendo o seguinte: olha, você foi batizado uma vez, você não precisa mais se batizar. Ela está dizendo o seguinte, que há um só batismo no aspecto da sua qualidade. Esse batismo, ele é por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a questão do batismo é fundamental para todos aqueles que querem nascer de novo no reino de Deus. Eu queria ler um outro texto com você, que está em Romanos, no capítulo 6. Romanos capítulo 6, do verso 3 ao verso 6. Romanos capítulo 6, do verso 3 ao verso 6. Romanos capítulo 6, versículo 3 ao versículo 6. Lemos assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. A gente vê aqui a palavra de Deus falando a respeito do símbolo do batismo. Jesus, ele morreu e ressuscitou. Quando nós aceitamos a verdade, quando nós aceitamos a Cristo, nós agora somos sepultados juntamente com Cristo. E da mesma forma como ele ressuscitou, nós somos ressuscitados para uma nova vida. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu preciso tomar uma decisão. Se eu estou neutro, eu já me posicionei. A neutralidade, ela não é de Deus. E entenda que nós temos hoje a verdade e temos o engano.
E às vezes é muito fácil você abrir a Bíblia, pegar alguns textos isolados da palavra de Deus e defender ideias, pensamentos, doutrinas. Mas a verdade não tem para onde fugir. Ou nós aceitamos, ou não aceitamos. O batismo, ele é a porta de entrada. Eu não preciso necessariamente ser batizado no rio. Porque o rio, ele não é a condição, ele não é parte elementar do batismo. A parte fundamental do batismo é a pessoa ser mergulhada nas águas. Então, se eu estiver em qualquer lugar, seja num tanque de batismo, seja numa caixa d'água, seja numa piscina, seja num rio, seja em qualquer lugar que eu consiga ser mergulhado, porque o batismo, ele significa, lembra? A morte. Então, quando eu sou mergulhado, eu estou morrendo juntamente com Cristo. Então, a partir dali, eu estou deixando a minha vida antiga, os meus erros, as coisas erradas que eu não conhecia, estou morrendo para a velha vida, estou sendo sepultado com Cristo, e agora então eu estou ressuscitando com Jesus para uma nova vida. A palavra batismo, ela vem do grego, baptizo, que significa imergir, afundar sobre as águas. E às vezes só que às vezes é mais difícil para você encontrar um rio, encontrar um local para poder fazer o batismo. A questão não é o rio, a questão não é a caixa d'água, a questão não é o tanque batismal, não, a questão é ter água suficiente para você poder mergulhar e ressurgir com Cristo para uma nova vida. Mas o que acontece após o batismo? Às vezes a gente pensa assim, né? Não, eu vou batizar e quando eu sair dali, eu sou um novo homem, uma nova mulher. E realmente, a partir do momento que nós batizamos, nós somos um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Mas tem um detalhe muito interessante. É que alguns criam a ideia de que no tanque batismal, o pastor coloca ali uma fórmula, ali um líquido especial que limpa o pecado, né? Que tira o pecado. E não é isso que acontece. A nossa vida, ela começa a ser transformada dia após dia a partir do momento em que nós somos batizados. Você não vai sair do tanque perfeito. Você não vai sair do seu batismo perfeito, com tudo resolvido, com seus defeitos de caráter, tudo solucionado. Não. Você estudou, você entendeu, você aceitou e você colocou em prática. Agora você começa uma nova vida ao lado de Jesus e entra a palavra que nós falamos no começo. A palavra discípulo. Eu agora me tornei um discípulo de Cristo. Eu agora sou um imitador de Jesus. Eu agora vou imitar Jesus todos os dias. Não adianta eu me batizar e não querer imitar a Cristo. Não adianta eu me batizar e dizer, olha, eu sou um cristão, mas eu vivo totalmente contrário à vontade de Deus, aos planos de Deus. Eu não estou falando aqui de perfeição, porque todos nós somos falhos, todos nós erramos, sem exceção. Eu estou falando de uma caminhada cristã ao lado de Jesus. E um dos aspectos importantes nessa caminhada é testemunhar o que Jesus está fazendo na nossa vida para outras pessoas. É por isso que você, mulher, que está hoje com a sua camiseta, eu sou mensageira, está participando desse projeto,
o projeto de testemunhar para outras mulheres, o projeto de testemunhar para outras pessoas, o que Jesus ele fez e continua fazendo na sua vida. Nós somos cristãos porque aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos tornamos discípulos de Cristo, e agora a nossa missão é discipular outras pessoas, é ensinar outras pessoas a respeito do reino de Deus. Mas às vezes, a gente se depara com algumas situações. Às vezes nós temos medo de falar para as pessoas que elas precisam tomar decisões com Cristo. Algumas vezes o telefone, o WhatsApp, toca: pastor, o senhor precisa vir aqui, porque nós realizamos o estudo bíblico com a pessoa, terminamos todo o estudo bíblico, só que a gente precisa que o senhor venha aqui fazer o apelo para que a pessoa tome a decisão pelo batismo. Às vezes a gente tem medo de falar de batismo. A gente às vezes fica preocupado: não, se eu falar de batismo a pessoa não vai vir mais para a igreja, a pessoa não vai mais querer estar envolvida com as coisas de Deus. Nós não devemos ter medo de ensinar as pessoas as verdades da palavra de Deus, e não precisamos temer em apelar ao coração das pessoas para elas tomarem decisões ao lado da verdade, ao lado da palavra de Deus. Porque essa obra não é minha, essa obra não é sua. Nós aqui somos representantes de Cristo. Nós aqui estamos para testemunhar as verdades do reino de Deus para as pessoas. E alguns ficam assim: mas é o Espírito Santo que tem que falar do batismo para a pessoa. Veja bem, nós apelamos, mas quem convence não somos nós, é o Espírito Santo. Só que eu e você somos um instrumento nas mãos de Deus, para poder ensinar, para poder falar, para poder anunciar. Mas nós precisamos dizer para as pessoas: olha, você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Você precisa aceitar a lei de Deus na sua vida, você precisa aceitar o sábado, você precisa aceitar a mensagem do santuário, você precisa aceitar as mensagens proféticas. Você aceita ser batizado, ser batizada. Você aceita entregar a sua vida a Jesus. Você aceita viver em conformidade com a vontade de Deus. Sabe por que nós não podemos temer quando nós falamos em decisões? Deus, Ele respeita as pessoas. Se você chegar para Deus e dizer assim para Deus: eu não quero saber de nada disso, Deus vai te respeitar. Ele não vai te obrigar a tomar uma decisão ao lado dele. Ele não vai te forçar, Ele não vai te obrigar. Ele te ama, Ele sabe que essa decisão sua é a decisão mais errada que você pode fazer na sua vida, mas Ele vai te respeitar. Agora, o inimigo não respeita a sua decisão. O inimigo, ele não respeita você. Quando você adia a sua decisão ao lado de Jesus, quando você fica postergando, quando você fica pensando e pensando e pensando e pensando, o tempo que você está pensando, o inimigo está apropriando você com as coisas dele. E entenda que eu não estou falando de fazer coisas erradas, porque você pode ser talvez uma boa pessoa que não faz nada de errado. Eu estou falando em desviar você da verdade da palavra de Deus, tirar você dos caminhos de Deus, do assim diz o Senhor. E hoje, no mundo que nós vivemos, parece a coisa mais fácil, né? Olha, eu creio em Jesus, eu amo Jesus, eu aceito Jesus. O mundo hoje prega que você pode aceitar Jesus, mas pode viver a sua velha vida de antes. Isso não é bíblico, porque a palavra de Deus nos ensina que a partir do momento que nós conhecemos, a partir do momento que nós aceitamos, a partir do momento que nós nascemos no reino de Deus como discípulos de Cristo,
Quando nós somos batizados, nós agora passamos a ter uma nova vida. Começamos a olhar para Jesus, e ao olhar para Jesus, começamos a imitá-lo. As coisas do passado, que eu gostava no passado, elas deixarão de fazer parte da minha vida, porque agora eu sou um discípulo de Jesus. E o grande dever, queridas irmãs aqui presentes e queridos irmãos, que nós temos é poder testemunhar do amor de Cristo para as pessoas. É poder abrir a palavra de Deus, e abrir a palavra de Deus com autoridade, não com medo, não com vergonha. É dizer para as pessoas: você precisa tomar a sua decisão ao lado da verdade, porque Jesus está voltando. E Jesus irá voltar para buscar aqueles que nele creram. Jesus irá voltar para buscar pessoas que se decidiram por Ele. Ele não vai voltar para buscar pessoas que estão em cima do muro, indecisas. E é por isso que a nossa decisão com Jesus é importante. O maior privilégio que nós teremos, e eu termino com esse pensamento, é quando chegarmos no céu. Jesus, ele volta, a primeira coisa que ele faz é dar a ordem para os que morreram em Cristo ressuscitar. Os justos são arrebatados juntamente ao encontro de Cristo, e nós começaremos uma viagem para o céu. Chegaremos até o céu e seremos recebidos por Jesus. Receberemos de Cristo uma pedrinha branca, onde haverá uma inscrição, onde você terá ali um novo nome. Um novo nome. Mas haverá algo ainda mais surpreendente, além de você ter um novo nome. Nós seremos recebidos com coroas de ouro. Jesus colocará em nossa cabeça uma coroa de ouro, nos dando as boas-vindas ao reino de Deus. E essa coroa, haverá ali nela estrelas, que simbolizarão pessoas que um dia nós ajudamos conduzir para mais perto de Cristo. Pessoas que estão salvas, que foram salvas para o reino de Deus. Porque um dia você saiu da sua casa, saiu do seu comodismo, e você foi pregar o Evangelho, você foi falar de Jesus, você foi anunciar as boas novas do Evangelho para as pessoas. E lá no céu haverá uma enorme mesa, uma enorme mesa. Nós iremos nos assentar nessa grande mesa. Nós iremos cear com Jesus. E nós iremos começar a andar no céu. E haverá ali muitas e muitas coisas pelas quais nós iremos ficar vislumbrados. Mas nós iremos nos deparar com pessoas que chegarão até nós e dirão assim: Alberto, Janduir, Nadir, obrigado. Mas obrigado por quê? Obrigado porque um dia Deus usou você para você apelar ao meu coração, para que eu pudesse tomar uma decisão, para que eu pudesse escolher de que lado eu deveria estar. E eu não conseguia enxergar, eu não conseguia ver, eu não conseguia ter ideia do que Jesus estava preparando. Mas foi porque você insistiu, foi porque você falou, foi porque você me convidou, que Jesus entrou na minha vida, no meu coração. E por isso hoje eu estou aqui. Obrigado. Queridos irmãos e irmãs, a missão não é nossa,
Não somos nós que salvamos ninguém, mas o desejo de Deus é nos usar como seus instrumentos para a pregação do Evangelho. Eu tenho certeza que isso ficará marcado por toda a eternidade na nossa vida. Ver pessoas que foram salvas, porque um dia nós nos dispomos a sair para cumprir a mensagem de Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça, que sejamos mensageiros de Jesus, mensageiros do reino dos céus.